Aqui os mercados animados, e aí o Jason até está falando um pouquinho também que tem índice de inflação nos Estados Unidos. Mas, Paula, começa com as suas perguntas, depois... Não, pode deixar, Marco. Ô, Jason, só pra falar a verdade assim, é porque o Marco sempre rouba minhas perguntas. Aí eu falei assim pro Marco, eu vou fazer uma pergunta de China pro Jason. Não roube minha pergunta, agora ele tá todo tímido. Pode fazer, Marco Saravalli. Vamos então começar... Eu já fiz umas 5 perguntas pro Jason, fica à vontade. Vamos começar com as perguntas Pode do dia. Pode fazer de China também, tô brincando. É porque a gente tá falando de inflação mais baixa aqui, inflação caiu lá na China. Eu só ia entrar nesse assunto, mas fica à vontade, Marco. E chegou um japonês e vamos falar de... inflação na China. Você lembrou? Eu lembrei. Boa. O Jason, eu acho que a pergunta é o quanto desse IPCA hoje facilita na implementação do arcabouço fiscal, facilita no diálogo entre Ministério da Fazenda e Banco Central, enfim, o quanto deve ser bem recebido esse índice de inflação hoje lá em Brasília, né? Vamos ser sinceros, assim, o número foi bom, mas não foi nada fora do escopo. Tá? Ele, na abertura, ele veio dentro das expectativas de redução de pressões de serviços, como a gente já tinha realmente esperado, de alimentação principalmente, tanto a alimentação no lar quanto fora do lar. A gente tem citado essa questão de alimentação nas nossas projeções já há algum tempo, porque nós fazemos um acompanhamento de questões climáticas aqui já faz há muitos anos, e para exatamente fazer todas as projeções em relação à alimentação, energia, o Brasil, a base hidrelétrica muito grande. Então, nesse sentido, você tem um impacto que ou traz um ânimo ao mercado, mas eu acho que assim, em termos da questão da condução da política monetária e do arcabouço fiscal, eu acho que o governo está um pouco alheio a todas essas questões, porque ele está tentando forçar o corte de juros, sendo que isso deveria vir de maneira natural. Apresenta o arcabouço, dá um fiscal mais interessante, porque esta inflação o Banco Central já está apontando. Existem algumas pressões, ele concorda que existem algumas pressões de núcleo que ainda são prementes nas inflações, mas elas estão se aliviando, e principalmente quando a gente fala da inflação cheia, há indicações de que ela está aliviando. E o Banco Central já falou isso em alguns aspectos. E o mercado sabe disso, nós economistas já sabemos disso. O problema grande para haver um efetivo corte de juros no Brasil é a questão fiscal. E o Banco Central foi muito nítido, quando ele foi mais nítido do que em outras ocasiões, quando ele disse isso. E eu sempre digo assim, não é que a gente não venha criticar a questão do Banco Central, da elevação de juros, os níveis que estavam atuais. Eu fui um dos maiores críticos nos últimos anos, desse movimento de 2% a 13,75% em relação aos juros no Brasil, principalmente quando cortou a 2%, que o mercado aplaudia, e até citei agora há pouco em relação ao spread de juros, que não houve muita diferença ao crédito quando você observa, faz uma comparação das taxas de juros a 2% e 13,75%, quando você compara crédito imobiliário, crédito pessoa física, juros de cartão, juros de cheque especial, a diferença foi semântica em alguns aspectos. Talvez o setor que mais tenha se beneficiado desses juros baixos para consumo foi o setor automotivo. Esse sim foi um dos que acabou se beneficiando naquele momento, ele tem um giro muito rápido, então, mas o restante dos setores foi muito relativo. Então, o que precisa fazer na verdade? O Banco Central teria que ajudar esse IPCA no arcabouço no seguinte sentido: olha, nós estamos prontos para cortar os juros, faça a sua parte. Só que esse recado já foi dado. Essa é a questão. Este recado o Banco Central já deu, o mercado já deu ao governo. Porque aparentemente o primeiro sinal que a gente ouviu do governo, que emitiu, é de que ele não queria fazer o arcabouço. Ou de que ele queria fazer uma coisa muito mais solta. Tanto que houve-se direto o quão efetivamente o Haddad teve que brigar dentro do governo. Porque a gente sabe que ele é pessoa não grata em boa parte do partido, ele é muito mais conectado ao próprio presidente do que efetivamente ao restante do partido. Mas aí é um problema, né? Ele pode utilizar esse IPCA, não sei se ele vai se utilizar desse IPCA, porque a retórica do governo é meramente narrativa. Até citei anteriormente, o governo está tentando buscar um bode expiatório com um crescimento fraco que vai acontecer no mundo, e ele quer culpar o Banco Central pelo crescimento fraco que vai acontecer no mundo. Então, se ele fizer a parte dele, o Banco Central começa a cortar, mas como eu já citei, a partir de agora, qualquer corte de juros vai ter efetividade em 2024.